Mas o intuito dessa série não é eu vir aqui falar para vocês em quem você deve votar. Faz assim, eu não vou vir aqui debater político A, político B, político C, em quem que você deve votar para governador, para deputado, para presidente, para senador, ok? O que eu vim falar para você aqui não é simplesmente sobre política, mas eu vim falar sobre o que a Bíblia fala a respeito disso. E alguns fundamentos que nós cristãos temos e nós não podemos abrir mão, ok? Existem coisas que nós não abrimos mão. E se existe alguém que defende coisas ao contrário daquilo que a gente não abre mão, essa pessoa não merece o nosso voto. Então é sobre isso que eu vou posicionar hoje a minha palavra. Talvez essa seja a série que nós precisamos ouvir, porque nós estamos num momento muito importante, né? Mês que vem, em outubro, tem as eleições, né? E é algo muito importante. Eu tinha separado uns 30 textos, 30 mesmo, gente, 30 textos, só que eu falei assim, vou cansar o povo, então não vou ler isso tudo aqui não, eu vou falar. Falando sobre o rei que era justo e temente a Deus, Israel prosperava. O rei que era ímpio, Israel perecia. Aí o rei se levantava, era honesto, era próspero, Israel prosperava de novo. Aí esse rei, esse líder, esse governante, assumiam lá que não era temente a Deus e a nação penava. Então, não tem como o nosso representante, os nossos representantes, sim, eles têm uma certa responsabilidade sobre o que acontece na nação. Porém, eu e você como cristão, nós sabemos que a nossa esperança não está em A, B e C, nossa esperança está em Jesus Christ. Então, nós não abrimos mão de ser cristão, só porque nós votamos num político que se diz defensor dos nossos conceitos como cristãos. Amém? Então, eu não quero aqui... Sim, Gabrielzinho. Sim. Eu não quero aqui debater contigo, né, sobre político A, B e C, mas eu quero te passar os princípios sobre o que a Bíblia fala a respeito de política. E de forma introdutória, eu quero dizer que mais importante do que em quem você vai votar, ou qual partido você gosta, ou direita, ou esquerda, ou Lula, ou Bolsonaro, ou Ciro, ou sei lá quem, mais importante que isso, é o seu tio. O seu tio que foi lá no hospital quando você nasceu, e te pegou no braço, te deu um beijo na testa, e te levou quando você era criança para o circo. Mais importante do que o partido que você vai votar, mais importante de o que eles vão escolher para a vida deles, é o seu pai e sua mãe, que cuida de você desde pequenininho. Mais importante que política, é o seu irmão da igreja, que está aqui hoje, celebrando a Jesus junto contigo, e já orou por ti, já intercedeu por ti, já te ajudou de alguma forma. Mais importante que política é o seu líder, que está aqui, ou o seu discípulo, que ora, que está junto contigo, que topa as paradas, que te ajuda no reino. Mais importante é as suas amizades. Então eu quero já desde já colocar um ponto final nas intrigas aqui sobre política nessa juventude, amém? Mais importante do que seu voto é a sua família. Se você está caçando intriga com alguém, por conta de política, e ficando chateadinho, magoadinho, deixando de falar, eu quero falar para você que você está em pecado. Você está em pecado. Jefferson, então quer dizer que eu não devo me posicionar? Não. Você se posiciona sim, mas a um nível a qual você vê que você não perde aquela pessoa. Ok? Então nós já vamos começar nesse nível aqui. A comunhão entre os santos, a harmonia familiar e a paz é mais importante do que a política. Por quê? Porque em Hebreus 12:14 diz o seguinte, vamos lá? Esforcem-se para viver em
com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, eu devo me esforçar para viver em paz. Quer dizer que eu vou viver em paz com todos sempre? Não, porque tem vezes que mesmo eu me esforçando, a outra pessoa está de pé de guerra comigo. E eu mesmo pedindo perdão, a outra pessoa não me perdoa. Mas eu vou falar para ti, se depender de você, esteja em paz com todos. Com todos. Isso não quer dizer que você não deva se posicionar, e sim que jamais devemos ultrapassar a linha do respeito, da tolerância para com o próximo. Amém? Então, aqui vem a primeira pergunta para você hoje. Você votaria? Como assim, Jefferson? A primeira pergunta para você é essa daqui. Você votaria? Mas em quem? Olha só. Você votaria em alguém que reduziu de 6 milhões de desempregados para menos de 1 milhão em 4 anos? Você votaria? Na pessoa que diminuiu o desemprego de 6 milhões de um país em 4 anos para 1 milhão somente? Você votaria numa pessoa assim? Você votaria em alguém que fez a produção nacional crescer 102% e a renda do povo de seu país mais que dobrar em 4 anos? Como assim? Se o povo ganhava cerca de R$1.000 por mês, a renda dobrou para 2.000, você votaria em alguém assim? Você votaria em alguém que concedeu isenção de impostos às empresas que aumentassem o emprego e os seus gastos de capital? Você votaria em alguém assim? Você votaria? E a quarta pergunta que eu faço a você é: você votaria em alguém que fez o PIB do seu país crescer 11% em menos de 8 anos no poder? Você votaria em alguém assim? Sim ou não? Você votaria? Parabéns, você acabou de votar em Hitler. Hitler, ele, quando assumiu a Alemanha, houve um boom na economia alemã. Tudo isso que eu citei aconteceu no início do governo de Hitler. E às vezes você deve estar espantado, porque você esperava que eu falava assim: então você tem que votar em X, Y. Mas por que eu dei esse exemplo para você? Porque mais importante que uma boa fala, do que um bom partido, do que as promessas de campanha, do que garantia de benefício aos pobres, do que saúde e até mesmo do que a melhoria da economia, é se seu candidato leva contigo princípios bíblicos e cristãos. Mais importante do que a economia são os princípios bíblicos e cristãos. Eu tenho que entender isso, por quê? Porque Provérbios 29:2 diz o seguinte: quando os justos governam, alegra seu povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Quando o justo governa, quando o justo, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa segundo os padrões de Deus, ela governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então eu tenho que entender isso, que mais importante do que qualquer coisa é se essa pessoa realmente tem princípios cristãos. Gente, todo político vai melhorar a saúde, sim ou não? Todo político vai melhorar a educação, sim ou não? Aí a propaganda eleitoral: eu vou melhorar a educação, a saúde, e blá, 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 blá. Cara, chega, não dá mais para... É baba de calango, todo mundo fala a mesma coisa. Quando alguém fala algo diferente, igual o Tiririca, é o mais votado, porque o resto fala a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Eu não quero saber, meu irmão, o que você vai melhorar. Eu quero saber quais são os seus princípios e quais são os seus valores. Pode dizer amém por isso? É sobre isso. É sobre isso. Existe uma pergunta que muitas vezes a gente já ouviu, que é esse daqui, ó. Religião e política se misturam? Pode-se misturar religião e política?
Há muitas pessoas que afirmam que não, porém o que vemos na Bíblia é ao contrário disso. Porque, na verdade, a política é uma área que nós, como igreja, devemos dominar sim e influenciar sim. O altar não é palanque político. Nós não vamos trazer políticos aqui para ficar pedindo voto de ninguém. O altar é um lugar onde a gente adora Jesus. Porém, a igreja deve influenciar na política. Nós devemos influenciar no nosso governo. Os nossos valores têm que ser defendidos lá, sim. Isso requer um posicionamento nosso em relação à política. Da mesma forma que nós devemos se posicionar na família, na educação, na mídia, nos negócios, nas artes, na igreja, nós também devemos se posicionar na política. Sabe, querido, imagine um homem justo, temente a Deus, liderando lá no Senado, a Câmara, sendo nosso governador, sendo o prefeito da nossa cidade, sendo o nosso presidente. Imagina o quanto nós, como cristãos, avançaríamos. E nós não precisamos cometer o mesmo erro que cometemos lá no período medieval, quando Constantino assumiu Roma. Quando o cristianismo tornou-se a religião oficial. Não, nós precisamos entender que, antes de tudo, nós temos que ser igreja. Temos que ser igreja. E eu quero falar algo para você. Você tem que entender que quem vai mudar o Brasil não é Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro, ou seja lá qual for o seu presidente. Quem vai mudar o Brasil é Jesus. E através da igreja. Então não é da política para a igreja, é da igreja para a política. É daqui para lá. Só que muitas vezes nós aceitamos que seja de lá para cá. Porque muitos querem votos da gente, porque nós somos grandiosos no Brasil. Antes éramos poucos, hoje somos muitos. Então hoje em dia todo mundo é crente. Já percebeu isso? Hoje em dia todos os políticos, você não vai ver nenhum político negar ir numa igreja cristã. Porque muitas vezes está sendo de lá para cá, mas eu quero falar para ti, nós como igreja vamos nos posicionar na política para influenciar daqui para lá. Daqui para lá. Lá na Coreia do Sul, o presidente, a primeira pessoa que ele ligava para pedir conselho não era para os senadores, não era para os seus amigos, não era para os deputados lá, não era para o seu vice. A primeira pessoa que lá na Coreia do Sul o presidente ligava para pedir conselho era para o Kwang Cho. Lá nos Estados Unidos teve uma época que o presidente dos Estados Unidos está lá na sua cartela de conselheiros, Billy Graham. Deixa eu te falar, o político que sentar nas cadeiras do Brasil, eles têm que pedir conselho para homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. É assim que a igreja vai influenciar na política. Você pode dizer amém por isso? Por isso não terceirize o poder da sua oração e do seu clamor à política. Não terceirize, porque agora tem um presidente que diz ser cristão, agora eu vou parar de orar pela nação. Agora eu não vou exercer o meu papel como cristão, não. Você vai exercer o seu papel como cristão. Olha o que diz 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mas quando que Deus vai curar a sua terra? Quando o povo dele, que se chama pelo meu nome, quem? Quem que é o povo de Deus? Fala comigo, a igreja. Quando a igreja se humilhar, o que é se humilhar? Se arrepender. É clamar, é buscar, olá, orar. Nós precisamos orar mais pela nossa nação. Nós precisamos ser igreja que ora.
Sabe, querido, quando Jesus ele começa ali a saquear tudo, a derrubar as coisas na porta do templo, a expulsar os cambistas, ele fala algo que me choca. Ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Nós fazemos tudo na igreja menos orar. Tudo. E quando é para orar, nós vamos para o pit dog. Mas Jesus disse que a casa dele será chamada o quê? Casa de oração. É oração, meu irmão. É oração, é clamor, é busca, é intercessão. É isso que move o coração de Deus. É isso que vai mover uma nação. Buscar a minha face. O que é buscar a minha face? É você imitar Jesus. É Ele ser sua referência. E se afastar dos seus maus caminhos. Nós precisamos nos santificar como igreja nesses dias. Então, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu preciso entender que quando isso acontecer, quando nós como igreja nos posicionar, Deus curará a nossa terra. Quando isso acontecer, haverá honestidade, justiça, prosperidade e líderes íntegros em nossa nação. Agora eu posso te chocar. Se você está em pé aí agora, escolhe em algum lugar. Se você está distraído, firme o golpe. E eu quero te falar algo. Se não estamos vivendo isso na nossa nação, a culpa é nossa. Se há algo na nossa nação que a gente não concorda e que está dando errado, a culpa é minha e sua. Porque nós somos chamados para influenciar. E se nós não estamos influenciando em alguma área, seja na educação, seja na mídia, seja na política, nós não estamos cumprindo o nosso dever como igreja. Então eu tenho que parar de terceirizar a culpa e assumir a responsabilidade de me posicionar. Amém? Então, você pode me perguntar aí, vamos direto ao ponto agora, depois dessa breve introdução. Mas Jeff, como um cristão então deve se posicionar em relação à política? Eu vou falar duas formas. Primeiro, influenciando. Fala comigo, influenciando. Os nossos valores têm que influenciar lá. Segundo, defendendo os nossos valores. E o que eu quero falar para vocês hoje aqui é quais são os nossos valores. Eu quero falar para ti o que nós não abrimos mão como igreja, como corpo de Cristo, e nós não negociamos. E a primeira coisa que nós não abrimos mão como igreja e não negociamos é a nossa fé. Fala comigo, diga mais alto, eu não negocio a minha fé. A nossa fé é inegociável. Olha o que diz Mateus 22:37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nosso amor a Deus e nossa fé é algo inegociável. E qualquer sistema político que tenta nos calar, e que vem para tentar nos derrubar, e que vem para tentar nos perseguir, não merece o meu e o seu voto. E eu tenho uma pergunta para você. Você sabe hoje quais são os países que têm mais perseguição para com os cristãos no planeta? Você tem uma noção? Eu vou colocar para você ver aqui. Esses estão entre os 10 países que têm mais perseguição aos cristãos no mundo. Eles matam missionários que falam de Jesus. É proibido falar de Jesus nesses países aí. Primeiro, Coreia do Norte. Quem já ouviu falar sobre a história da Coreia do Norte lá? Existe lá uma muralha que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E se você for ver no satélite à noite, você vai ver que na Coreia do Norte é tudo apagado. Entra lá no Google Earth, vai lá. E a Coreia do Sul é tudo iluminado. Você vê a miséria que é lá em Coreia do Norte. Lá você tem que entrar, se for estrangeiro, fica com segurança do seu lado o tempo todo. E se você for pego falando de Jesus,
morte. Segundo país, Afeganistão. Afeganistão é um país dominado pelos... Ai, Jesus, qual que é o nome? Aquele povo lá do... Talibã, é Talibã mesmo? Acho que é Talibã, eu creio que é Talibã. Se não for Talibã, é algo parecido com isso. E lá também eles perseguem os cristãos. Na China é proibido ter igreja. China é proibido falar de Jesus. Em Cuba, também. E no Vietnã, também. Esses estão entre os países top 10 que mais perseguem o evangelho. Eu estou duvidando, então dá um Google aí. Dá um Google aí e comprove. E qual que é o fato em comum desses 5 países? 4 deles têm um governo socialista comunista. 4 deles. O governo que lidera esses países são socialistas comunistas. Eles perseguem e matam os nossos irmãos missionários. Eles perseguem e matam. E eu tenho que entender que, Jeff, você pode me perguntar, um governo que persegue cristão merece o meu e o seu voto? Merece ou não merece? Eu vou votar em alguém para me perseguir? Eu vou votar no... Qual que é o nome do cara do norte lá, do Coreia do Norte? Kim Jong. Vou votar nele porque eu gosto de ser perseguido, assim, eu gosto de fazer culto, assim, no adrenalina, entendeu? Qualquer momento a polícia pode entrar e eu morrer, entendeu? Eu gosto desse tipo de adrenalina. É assim? Eu vou votar em alguém que me persegue? Não. Então, gente, nós temos que entender que toda filosofia socialista, todo partido comunista não merece o meu e o seu voto. Porque são partidos que perseguem os cristãos. Para eles, a religião é o ópio, é a merda do universo. E eles querem acabar principalmente com o cristianismo. E eu quero te falar alguns partidos brasileiros, comunistas e socialistas. Olha só que bom. Vamos lá. Primeiro, PCB. Partido Comunista Brasileiro. Comunista, amigo dos chineses lá, dos coreanos. PCdoB, Partido Comunista do Brasil. PSTU, não sei, deixa eu ver aqui o que significa. PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. PCO, Partido da Causa Operária. UP, tem o UP, eu fui pesquisar UP no Google, né? Aí apareceu o carro, aí eu falei assim, gente, não é o UP é um carro legal. Mas tem o UP, Unidade Popular pelo Socialismo, e o pessoal, socialismo e liberdade. Você pode estar pensando aí que eu sei, está faltando um partido aí nessa legenda. Mas eu quero te dar o direito de dúvida aqui hoje, amém? Eu vou te dar para você ter a dúvida. E o PT? O PT é comunista, socialista ou não é? Então, gente, na legenda do PT, eles falam sim que eles são socialistas. Eu li a legenda de todos esses partidos. Só que eles não concordam lá na legenda dele com esse tipo de socialismo aí que está dando errado em todo lugar. Segundo eles, o socialismo deles é um socialismo diferente. É um novo socialismo, né? Um novo tipo de governo. Ok, beleza. Então, assim, eu fui pesquisar algumas coisas do PT, né? E aí eu descobri que eles falam isso, né? Mas eu deixei eles ter o direito das dúvidas. E eu quero expor para você algumas coisas que um pouco contradizem com o que eles falam. Olha só.
participação do PT no Foro de São Paulo, os contatos com as Farc colombianas, o financiamento ao MST, o Petrolão, corrupção institucionalizada, o Mensalão, o Congresso Paralelo, a tentativa de controle da imprensa, o aparelhamento do STF, o apoio e financiamento de projetos nas ditaduras cubanas e venezuelanas, a apologia ao sistema político da China, são fatos documentados que deixam muitas dúvidas em relação à aliança do partido com o sistema socialista comunista. Então, em relação ao PT, vou deixar você ter o benefício da dúvida hoje, amém? Mas pesquise lá, ok? Faça a sua pesquisa. Então, esses são os partidos que se denominam, eles mesmos afirmam ser partidos socialistas e comunistas, que nas suas legendas tem lá a abolição da religião, a abolição de várias outras coisas. Tem muitas pessoas que são bem melhores do que eu, que vai falar sobre isso. Você pode pesquisar no YouTube, tem muitas palavras de muitos pastores que vão falar melhor sobre comunismo, sobre socialismo, sobre a sua ideologia, sobre a cultura marxista, né, sobre a ideologia de tudo que tem aí dentro desse pacote aí do socialismo e do comunismo, ok? Qual que é a segunda coisa que nós não abrimos mão? A primeira é a nossa fé. Nós não podemos colocar alguém lá que vai nos perseguir, ok? Ou que já persegue alguém, né, lá na Coreia ou na China. A segunda coisa que nós não abrimos mão é a família. Fala comigo, família. A minha família e a sua família é um projeto de Deus. Olha o que diz Marcos 10, 6 ao 9. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Todo candidato ou partido que defende qualquer coisa que não seja família que Deus instituiu na terra, não merece o meu e o seu voto. Todo partido que quer destruir, todo político que na sua legenda tem algo contra a família, não merece o meu e o seu voto. Por quê? Porque a Bíblia é clara que Deus fez o quê? O homem e a mulher. E isso é inegociável. Deus fez o homem e a mulher e falou para eles multiplicarem, para eles formarem famílias. Família é a multiplicação da espécie. Se não tem como multiplicar a espécie, não tem como existir uma família. Então eu tenho que ter noção disso. Se a espécie parasse de se multiplicar agora, daqui 100 anos existe alguém no mundo? Não. Por isso que devemos defender o quê? A família. E deixa eu te falar uma coisa para você. Na Bíblia não existe casamento gay. Não existe. Não existe. Nós respeitamos? Sim. Nós maltratamos? Sim. Nós devemos perseguir quem faz? Não. Mas a Bíblia é clara. Deus, Ele fez o homem e a mulher. Então, se existe algum partido, algum político que defende casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele não merece o meu e o seu voto. É Bíblia, gente. E eu não estou aqui para ofender os seus ideais. E eu não estou aqui para despertar a minha opinião. Eu estou aqui para dar o que a Bíblia fala. E Deus falou para mim, você vai falar sem rodeios. Então eu tenho que entender que a família é projeto de Deus. E quem não defende a família não merece o meu, não merece o seu voto. Você pode perguntar, Jeff, e o amor e o respeito? Calma, nós vamos chegar lá. É um dos próximos pontos. Mas eu quero deixar isso claro para você. A sua família é um projeto de Deus e nenhum tipo de ideologia deve ser defendida por alguém que tenha o meu voto. Pesquise, você encontra.
se essa pessoa, o que essa pessoa defende? Qual que é a legenda que ela defende? Deus fez Adão e o diabo, Juninho, fez o quê? É porque tem uma piadinha interna nossa aqui, depois eu mando para vocês. Terceira coisa que nós devemos defender e que faz parte da cultura cristã é a vida. Fala comigo, vida. Nós defendemos a vida. Então, olha o que diz 1 Samuel 2,6: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Do Senhor é o poder de morte e de vida. Então, nós cristãos valorizamos a vida. Então, o aborto é inegociável para um cristão. Ah, mas não é uma vida ainda. Mais uma vez, faça um estudo científico e veja se realmente um bebê que está ali na barriga com 2, com 1 mês e pouco, não é uma vida. Nós somos contra o aborto. Mas às vezes você pode falar para mim assim: Jefferson, mas e essa e aquela outra situação? Meu irmão, nós somos contra o aborto. Tudo aquilo que é para tirar uma vida, nós somos contra. Perseguir e matar alguém, algum opositor, é inegociável para um cristão. Perseguir branco, negro, asiático, judeu, como Hitler perseguiu. Perseguir gay, lésbica, trans. Perseguir qualquer tipo de pessoa, às vezes pessoas que são tem algum tipo de deficiência. Isso não é papel de cristão. Então, se algum partido político ou se alguma política fala contra algum tipo de raça, algum tipo de povo, esse partido e esse líder não merece o meu voto. Hitler falava dos judeus, o povo achava que era zoeira. E aí, quando ele assumiu, meu irmão, aí, morreu judeu igual mato. Então, se existe algum político, algum partido que fala que vai perseguir cristão, que fala que vai perseguir gay, trans, que fala que vai perseguir negro, que fala que vai perseguir, sei lá, algum tipo de vamos pôr aí nessa palavra, né, minoria, está errado. Porque nós valorizamos a vida e nós não tiramos vida de ninguém. Terceira coisa, qualquer atitude humana que vai contra a vida de alguém é inegociável a um cristão. O único momento na Bíblia que somos autorizados a matar alguém é em alta defesa. Se alguém for te matar, você pode matar essa pessoa primeiro, e você vai ficar de boa, você não pecou, entendeu? Você está tranquilo. Autodefesa, meu irmão, mata mesmo. O cara pulou da sua casa lá, está você e sua esposa. Pode matar. Senão você vai morrer. Você vai pagar para ver? Você vai esperar ele atirar primeiro? Deixa eu falar uma coisa para ti, Jefferson, que heresia. Davi, ele derrubou o gigante, sim ou não? Aí ele foi lá depois e deu um livro para o gigante, foi isso? Ele pegou a faca e toma. Não vou dar chance, meu irmão. Então eu tenho que entender isso. O único momento na Bíblia que você é autorizado a matar é quando a sua vida está em risco, que alguém vem contra a sua vida e você vai com autodefesa, e até no júri também. Você vai lá, está tranquilo. Era para estar pelo menos, né? E aí a gente entra em várias polêmicas em relação à vida, porque a gente vai entrar na polêmica de pena de morte. Sim ou não? Eu quero dar um exemplo para ti. O policial que matou Lázaro, ele teve um pecado à vida, ou ele
espalhou morte. Aquele homem solto, ele era um perigo para várias vidas, sim ou não? E aí? Você mudaria para a casa vizinha da dele? Você viveria em paz se soubesse que ele morasse no seu bairro? O cara está na floresta, e eu vi gente crente falando contra isso. Gente, quando alguém, alguma autoridade, ela exerce a sua função, infelizmente, nenhum policial quer matar ninguém. A gente tem um policial aqui hoje. Nenhum policial deseja matar ninguém. Mas ele está ali para defender a sociedade, a comunidade. Então, se infelizmente ele teve que tomar essa atitude, é porque a vida de muitas outras pessoas estavam em jogo. Sabe, a vida de Golias ia colocar em jogo todos os judeus. Davi não perdeu tempo. O problema é que muitas vezes nós romantizamos demais a Bíblia. Meu irmão, vai ler Salmos. Eu amo Davi. Vai ler Davi lá, vai lá. Lê lá Davi, como que ele tratava os inimigos dele e do povo de Deus. Lê só um pouquinho. Nossa, me escandalizei. Deixa eu falar algo para ti. Tudo aquilo que tenta atentar contra a vida, principalmente a vida de inocentes, não faz parte da nossa cultura. Nós defendemos a vida, nós defendemos a nossa comunidade. Nós defendemos. Jeff, mas você está falando de Davi aí, é porque é na época da lei, na graça agora é diferente. Quando Ananias e Safira mente, o que Pedro fez? Colocou eles na faculdade, foi isso? Levou eles para a EBD, foi isso? Para a EBF, Escola Bíblica Dominical, foi isso que Pedro fez? Quem que conhece um pouquinho de Bíblia, o que Pedro falou? Morre. Mas é radical. Cara, eu tenho que entender algo. Tudo aquilo que é contra a vida e a comunidade, não faz de nós, não deve fazer parte da gente. E você tem que entender isso, nós lutamos pela vida. Então, o aborto não faz parte de nossa legenda. Nenhum tipo de partido ou político que fala que vai perseguir alguma minoria faz parte da nossa legenda. Mas eu tenho que entender também que existem alguns momentos que nós somos autorizados, infelizmente, a ter que tirar a vida de alguém, quando isso é uma autodefesa e uma defesa à comunidade. Isso ficou claro? Amém? Jefferson, eu quero conversar contigo sobre isso depois. Beleza, estou à disposição. Vamos conversar e vamos ter a Bíblia como base. A minha ideia, a sua ideia, a minha opinião, a sua opinião não vale nada. É igual merda. O que vale é o que a Bíblia fala. Ok? Então, nós podemos conversar depois sobre isso. Então, vamos revisar para mim entrar para o último ponto. Quais valores são inegociáveis para um cristão? Primeiro, a fé. Segundo, terceiro, e o quarto é o amor e o respeito. Isso é inegociável para um cristão. Olha só o que diz Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha o que fala 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deixa eu te falar algo para ti. Todas as suas palavras e todas as suas atitudes têm que ter amor. E nós não abrimos mão disso. Nós não abrimos mão do amor e do respeito. Jeff, alguém não concorda comigo. Eu não vou lá ficar batendo boca e xingando e ofendendo o irmão. Eu não vou ficar nas redes sociais dando moral para quem só quer. Se posiciona assim, poste lá o que é os valores cristãos e quem defende os valores cristãos, mas não ultrapasse a linha do respeito. Sabe, querido, existe um momento na Bíblia que Jesus está sendo preso. Pedro, ele tira a sua espada e ele arranca a orelha de um soldado, Malco, se eu não me engano o nome do soldado. Jesus vem, pega a orelha de Malco e coloca de novo no lugar. E diz para Pedro:
Pedro, guarde a sua espada. Deixa eu falar uma coisa para ti. Isso é simbólico. Até o momento de Pedro. Tudo que era falado, o evangelho era proclamado de forma como se fosse espada. Ou você aceita aqui os nossos preceitos e a lei, ou... Só que Jesus, ele inaugura um novo tempo. Ele fala para quê? Para a gente guardar a espada das nossas muitas palavras e dos nossos muitos argumentos que podem e que vão, muitas vezes, ofender alguém. E que vão, muitas vezes, ao invés de levar a pessoa para o céu, para o inferno. Eu já vi muitas pessoas, que não vão a uma congregação porque um cristão chegou e falou que ela ia para o inferno, que ela era miserável, pecador demais, não converter, aceitar Jesus, o diabo ia pegar ela. Mas muita gente, nós viemos dessa cultura, nós somos filhos, às vezes netos dessas pessoas que amam a Jesus demais, mas que às vezes não souberam usar as palavras, ao invés de usar o amor, usou a espada, e quando a gente usa a espada, a gente deixa os outros surdos, a gente derruba a orelha dos outros. Você quer que alguém te ouça? Não vá com espada, mas vá com amor. Vá com amor. Quando Jesus tratava com os de dentro, com os que conheciam o evangelho e a palavra, Jesus ia com a espada, meu irmão. Seus pecadores miseráveis, seus hipócritas. Agora, quando era com aqueles, muitas vezes, que não conheciam, que não tinham entendimento, que era de fora, Jesus abaixava e falava: cadê os seus acusadores? Foram embora, Jesus. Nem eu te acuso também. Vá. Depois que ele age em amor, ele vem com a correção. E não peques mais. Deixa eu falar uma coisa para ti. Depois que você agir com amor, você vem com a correção. John Maxwell, em um dos seus livros sobre liderança, é um dos meus instrutores. Já li quase todos os livros de John Maxwell sobre liderança. 21 leis irrefutáveis da liderança. Ele diz o seguinte: ninguém quer saber a sua opinião, enquanto essas pessoas não entenderem que você ama elas. Eu ouço, meu irmão, quem eu sei que me ama. Se o Zé das Couve vai lá no meu Instagram, meter o pau em mim, eu vou ficar triste? Não, por quê? Eu não conheço o Zé das Couve. Quem que é o Zé das Couve na fila do pão? Agora, se minha esposa vai e me fala algo, se o meu pastor vai e me fala algo, se alguém que eu sei que me ama vai e me traz uma correção, eu paro e reflito e escuto. Por quê? Porque eu sei que essa pessoa quer o meu bem, ela me ama. Então, da mesma forma é assim para com as outras pessoas. Você quer influenciá-las? Você quer que as pessoas votem em pessoas que você tem convicção, que tem um caráter cristão? Antes de querer descer goela abaixo delas, você vai ter que demonstrar amor. Por quê? Porque para nós cristãos, o amor e o respeito é inegociável. O amor e o respeito é inegociável. Nós não negociamos o amor. E esse amor deve transbordar em respeito uns para com os outros. Por isso, independente se alguém crê no nosso princípio ou não, nós amamos, respeitamos, pois sabemos que todos são alvo do amor de Deus. Porém, temos que ter cuidado quando ouvimos sobre amor, pois hoje a palavra amor foi banalizada. Uma vez eu estava no Instagram e eu vi uma postagem bem ambiciosa, uma postagem bem audaciosa. Quase me pegou, eu quase curti. Na hora que eu ia curtir assim, eu fui refletir melhor na frase, eu falei, tem uma coisa errada. E qual que era a frase? A frase era o seguinte: onde há amor a Deus. Quantos concordam com essa frase?
onde há amor a Deus. Eu falei, cara, faz sentido, porque Deus é amor. Mas eu fui pensar, eu falei assim, mas a Bíblia fala o amor dos prazeres da carne. A Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro. A Bíblia fala sobre amor às coisas mundanas. E será se Deus está no amor ao dinheiro, ao amor aos prazeres da carne? Então quer dizer que onde há amor não há Deus não, porque tem amor às coisas erradas também. Cuidado com quem vem disfarçar de amor, mas na verdade tem dentro de si ódio, e principalmente ódio para com nós cristãos. Onde há amor não há Deus. É a mesma coisa de eu falar para você, onde há água há um oceano. Tem água aqui, isso aqui é um oceano? Não, isso aqui é uma xícara d'água. Eu quero falar para ti isso hoje. Cuidado. Cuidado com os falsos amores. Não vote naquele que parece ser o mais legalzinho, o que tem a melhor fala. Vote naquele que defende os nossos princípios. Sabe? E ver se realmente essa pessoa defende os princípios. Ver se ela defende a fé. Ver se ela defende a família. Ver se ela defende a vida. Ver se ela defende o amor e o respeito. Conclusão. Eu quero convidar o pessoal do Ministério de Louvor já aqui. Jeff, e em quem você vai votar nessas eleições? E aí, Jeff, joga então na mesa aí em quem que você vai votar. No próximo capítulo conto para vocês, sábado que vem. Então não perca, próximo sábado. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Sabe, querido, eu tentei estudar durante esse último mês. Estudei. Essa semana estudei muito, li muita coisa. É um assunto muito amplo, tem muita coisa que eu não falei, que não tem como falarmos aqui. A gente precisaria pelo menos de umas 6 palavras para mim entrar sobre cada ponto, para mim entrar melhor sobre o socialismo e sobre o comunismo, sobre o marxismo cultural, para mim entrar mais sobre como que é a estratégia política da esquerda, como que é a estratégia política da direita, como que funciona o Centrão, o Senado, os deputados, prefeitos, governadores e tudo. Tem muita coisa, é uma imensidão de conteúdo. Mas eu orando, Deus falou assim, Jeff, você não vai falar sobre isso, quero que você fale sobre os nossos valores, porque o meu povo, ele sabe escolher. O meu povo, ele sabe olhar e ver se um candidato ele teme ao Senhor ou não. Ele sabe pesquisar, sabe? Ele sabe olhar, e eu quero te incentivar a você pesquisar mesmo, sabe, querido? E Jefferson, o que eu mais ouço hoje? Tem 2 coisas ruins. E aí? Você vai pelo desconto, já viu? Primeiro, defende a fé. Risca o que não defende, o que defende. Segundo, defende a família. Risca lá. Terceiro, defende a vida. Risca lá. Quarto, defende o amor e o respeito. Risca lá. Mas eu quero que você seja inteligente e que você entenda que nós temos princípios. Nós não somos um povo igual boiada, onde a vaca vai e os bois vai atrás. Não, nós temos princípios. E eu tenho muito a criticar o atual governo do Brasil, muito a criticar por várias coisas. Mas eu quero falar algo para você. Uma coisa foi bom: hoje nós sabemos quem é quem. Hoje nós sabemos quem é quem. Hoje você sabe quem é canhoto e quem é destro.
Hoje você sabe quem que é do centro. Hoje você sabe. Você só não sabe se você está alienado do mundo. Hoje você sabe que a mídia, a parte esquerda e a parte direita. Você sabe. Não existe mais a questão de tipo assim, nós somos, como que fala que a pessoa não é nenhum nem outro? Neutro. Cara, não existe mídia neutra. Não existe mídia neutra. Hoje você sabe. E hoje você pode ter melhor escolha do que antes. Hoje você pode escolher melhor do que antes. Você não é ignorante. Você pode escolher melhor hoje. E nós também podemos orar para que Deus levante melhores políticos também, para nos representar, amém? Eu estava vendo uma palavra do pastor Aloísio e ele falou algo que me marcou muito. Ele diz o seguinte: ele participa de reuniões com gente muito grande no Brasil. E ele falou que estava numa reunião com o presidente do Banco Central. E o presidente do Banco Central, eu posso até errar o valor aqui, mas ele disse que tem um investimento esperando pelo Brasil de não sei quantos trilhões, só esperando passar as eleições. E ele disse que o Brasil vai entrar num período de prosperidade tão grande nos próximos 4 anos, que quem ganhar essa próxima eleição vai ficar pelo menos mais 20 anos no poder. Porque vai ser uma nuvem de prosperidade no Brasil. Porque todo mundo que está no nosso redor se lascou. Nós fomos o que menos se lascou. Estuda um pouco aí os países ao nosso redor. Estados Unidos, Europa falida por causa da guerra. O país da vez para os próximos anos é o Brasil. Está todo mundo querendo investir no Brasil. Está todo mundo querendo colocar dinheiro no Brasil. Nós estamos a um passo de ter um período de prosperidade como nunca houve antes. Mas a minha e a sua responsabilidade é de colocar pessoas certas para administrar esse dinheiro lá. A cada 4 pratos de comida no mundo, um é produzido no Brasil. Há 4 Bíblias impressas no mundo, uma é impressa no Brasil. Nós somos a nação responsável pelo alimento físico e pelo alimento espiritual. E nós temos que parar de ser cabeça de bagre e colocar gente que não tem princípios cristãos no poder. A Coreia do Sul em 20 anos saiu de terceiro mundo para primeiro mundo. O Brasil tem tudo de nos próximos 10 anos se tornar um país de primeiro mundo. Então, meu irmão, pare com essa mentalidade de pobreza, de miséria. Você não é brasileiro, você não é um trabalho, como se fosse um marceneiro, como se fosse um pedreiro. Não, só nós que falamos que nós somos brasileiros. Porque o americano é americano, o inglês é o inglês, é uma identidade. Deixa eu falar uma coisa pra ti. Sabe qual que é a identidade que tem que ser no Brasil? Não é de pessoas que sempre é exploradas por outras pessoas, não. A nossa identidade tem que ser de pessoas que são filhas de Deus. E nós vamos sim prosperar, e nós vamos sim romper, e nós vamos sim ser o país conhecido pelo avivamento dos últimos dias. Mas para isso, posiciona, garotão. Posiciona, meu irmão. Posiciona, velho. Deus quer pôr muitos recursos em suas mãos. Mas posiciona, cara. Deixa eu falar uma coisa pra ti. A igreja brasileira nos próximos 10 anos vai prosperar de um jeito que você não está entendendo. Os templos mais prósperos, as igrejas mais prósperas, muito dinheiro vai entrar. E deixa eu falar pra ti. Será se eu e você, os líderes das próximas igrejas, estamos preparados para administrar tudo isso? Será se vamos investir em nós somente?
Será se os missionários vão continuar passando dificuldade lá fora? Será se vamos investir somente em paredes? Deixa eu falar uma coisa para ti. Deus, Ele tem uma expectativa na nossa nação. E não sou eu que estou falando isso aqui da boca para fora. Eu vi vários profetas do Senhor de fora, americanos, ingleses, asiáticos, falarem que há algo no Brasil nos próximos anos. E eu quero que você entenda isso. Mas para que a gente viva isso na plenitude, a gente precisa se posicionar. Pare de viver como escravo. Pare de viver como escravo. Se liberte da identidade de brasileiro que foi explorado pelos portugueses, pelos espanhóis e pelos holandeses. Não. Nós somos o país que vai liderar a igreja nos últimos dias. Nós pararemos de ler somente livros lá dos americanos. Glória a Deus pelo livro dos americanos. Glória a Deus pela inspiração que a igreja americana traz a nós. Mas deixa eu falar uma coisa para ti. Nós agora vamos começar a influenciar. Agora são os nossos livros. Agora são as nossas igrejas. Agora são os avivamentos que acontecerão aqui. A Rua Azusa passou. Agora é a Rua 42. É a Avenida B. Agora é a Avenida 24 de Outubro. Agora é a Avenida Goiás. Agora é a Avenida Paulista. Agora o mover vai acontecer aqui, cara. Abre a mente, mano. Todo mundo está profetizando pra gente. Cara, é maior do que o pecadinho de estimação. É maior do que o seu soninho que você pode abrir mão para às vezes servir o evangelho. É maior do que a sua Netflixzinha na sua TV. Cara, é algo grande. E Deus escolheu eu e você para viver isso. Quanto tempo nós profetizamos os avivamentos dos anos 80 e dos nossos 90, e nós iremos colher isso nessa próxima década. Por isso que eu estou falando para ti, se posicione. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa que está aí do seu lado. Eu quero que você ligue os corredores nesse instante. Eu quero orar. E eu quero que juntamente comigo você ore pelo Brasil. Sabe, nós somos os filhos mais novos. Nós somos os Josés e nós somos os Benjamins. E eu quero que você nesse instante entenda isso. Que você fechasse seus olhos onde você está. E você começasse a colocar o Brasil nas mãos do Senhor. Sabe, se você não consegue orar pelo seu país, você não consegue desenvolver um cristianismo de influência, porque a principal influência que nós temos é a influência espiritual, e a influência espiritual vem através de jejum e de oração. Então vamos lá, levante sua voz nesse instante. Comece a interceder pelo Brasil, comece a orar pelo Brasil. Pai, o Brasil é a nação do Senhor. O Brasil é a nação dos filhos do Senhor. O Brasil é a nação de adoradores. O Brasil é a nação de alimento espiritual e de alimento físico. Então lidera, Senhor, o mover sobre nós. Nós pedimos, Pai, prepara-nos para receber. Prepara-nos para viver tudo isso. Prepara-nos, Senhor Jesus, para viver essa identidade de filho e não de escravo. Nós não ficaremos correndo atrás de migalhas. Nós viveremos a abundância do Senhor como nação.